Olá, boa tarde, Gláucia, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando. Boa Deixa eu tarde. dar um alô logo para você, né? Que a gente sempre vai falando, vai falando. Boa tarde, Vera. Boa tarde, mulheres. Boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. E o assunto realmente hoje promete muito, porque assim, a gente pensa que é um assunto, né? É uma obra literária do século XIX, né? Do Gustavo, né? Gustavo Flaubert. Mas assim que a gente vê que isso continua assim até hoje, essa projeção e essa que a gente vai falar muito do outro, dessa perfeição do outro. Então, vamos ao caso, à história, né, que é muito polêmica na época, porque ela, na época, na França, no século XIX, imagine uma obra literária, né, falando sobre essas questões de infidelidade, e isso levou ele a tribunais, né, e a gente vai, o Ifera vai falar mais detalhes sobre esse caso e a gente vai mais além. Isso, exato. Então, como a Gláucia já destacou um pouco, nosso tema hoje é Síndrome de Madame Bovary. O que vem a ser isso, né? Acho que talvez muita gente já escutou a frase a arte imita a vida ou a vida imita a arte. E aí, né? Você apostaria em qual? Até aproveitar para dizer que se você quiser participar com algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar, que a gente está aqui de olho nos comentários para estar trocando uma ideia aí com vocês a respeito desse tema. Porque, como a Gláucia já destacou um pouco, né, a nossa personagem de hoje não é uma personagem real, porém, é uma história que acontece muito. Não só não aconteceu só no século XIX, mas vem se desenrolando aí ao longo dos anos, né? E a gente, como fala, né, síndrome de Madame Bovary, por quê? Porque é uma síndrome que passou a ser conhecida, estudada, digamos assim, a partir do momento que o escritor francês Gustave Flaubert, lá em 1857, escreveu essa obra literária, né, Madame Bovary. Madame Bovary seria Emma Bovary, que ela é uma mulher que é casada com um médico, Charles Bovary, um médico do interior. Ele é extremamente apaixonado por Emma, mas ele não é correspondido. Isso acontece porque isso se deve em partes porque Emma tem um grande apego por novelas românticas, por livros, material que ela devora assim rapidamente. E isso acontece, né, segundo relata Flaubert em seu livro, isso acontece desde que Emma era adolescente. E é nessa busca constante dela, né, por relacionamentos apaixonados e obsessivos que ela vê ali nos livros, isso acaba provocando nela um estado de satisfação emocional, um estado de satisfação emocional terrível e constante. E aí, depois de sofrer uma depressão, o marido de Emma, Charles, ele decide se mudar para uma pequena cidade do interior. E ali eles conhecem diversos personagens diferentes. Entre esses personagens, tem dois homens que logo se encantam e seduzem Emma. Um jovem estudante e depois um mulherengo. E aí a relação desses homens com a jovem Emma é uma relação possessiva, ciumenta e muito submissa. Só que em um determinado momento ela é abandonada pelos seus amantes. E aí ela acaba se suicidando, inserindo arsênico em pó. O que é de destaque nessa história, outro fato que é de destaque nessa história, é que, assim como outros personagens, né, no caso, como o personagem da Ana Karenina, né, que foi escrito por um escritor russo, essas personagens, tanto a Ana Karenina como a Emma Bovary, elas renunciam à família, renunciam ao papel de esposa para perseguir de forma incansável o amor. Só que, como a gente bem falou, né, esses relacionamentos eram ciumentos, obsessivos e passageiros, porque logo Emma ela perdia aquele encanto,
né? Começava, sabe aquela outra frase que diz que no começo tudo são flores? Era mais ou menos, é mais ou menos assim que Gustave, o escritor, relata Emma, descreve Emma, né? Tudo para ela no início é muito intenso, muito, né, cheio de emoção, porém é um relacionamento que são relacionamentos que são passageiros. Logo ela sente o encanto acabar, né? E Pode fazendo falar, uma Glaucia. parte, ela também renuncia o papel de mãe, né? Porque ela também Isso, projeta que ela queria um filho homem, e por nascer uma menina, já há uma rejeição de cara com essa menina. Então ela rejeita todos os papéis, né? Então, exato. isso mesmo. E além disso, no que diz respeito à nossa personagem, né, uma personagem fictícia, mas que imita bem a vida real, a Emma ela é tão obcecada pela ânsia de satisfazer os desejos delas, aqueles sonhos que ela vê nos livros e nas novelas da época, que ela não se importa nem mesmo de endividar a família. Ela se descuida da filha, né, acaba prejudicando pessoas que estão ao seu redor. E aí tem uma frase que é emblemática, digamos assim, do Gustave, no livro dele, que ele diz: cuidado com a tristeza, é um vício. E a partir dessa história, que como a Cláudia bem destacou no início, que é uma história muito, que foi, Polêmica, estava, né? polêmica, justo, era essa palavra que estava me faltando. Uma Uhum. história polêmica, muito à frente daquela época, né, século XIX, então é uma história que causou muito alvoroço, digamos assim. Isso. E por isso, né, ao se deparar com essa história, a gente escolheu esse tema para a live dessa semana, né? Isso. Mas aí, a gente falou de Síndrome de Madame Bovary, falamos um pouco da história da personagem, e aí fica talvez a pergunta: o que, que tem a ver essa história com a vida real, né? Para começar, Glaucia, explica para nós o que, que é a Síndrome de Madame Bovary. Então, é uma síndrome, né? É um transtorno de um comportamento, certo? Em que a pessoa ela sente insatisfação constante, insegurança constante, essa necessidade de projeção de um outro ideal, entendeu? É como se ela quisesse, como ela, né, vivia lendo, é como se ela criasse na fantasia dela uma projeção de homem que correspondesse àqueles homens fictícios dos livros. E quando ela depara com a realidade, então, é sempre um. Quando ela depara com a realidade, ela sempre sente um vazio existencial que nunca se preenche, né? E um amor idealizado que nunca se concretiza. Então, e quem de vocês também não se identificam com isso, né? Quantas pessoas, né, não quero dizer só de livros, né? Quantas pessoas não idealizam pessoas, criam situações, fantasias, e que quando vão ver o príncipe encantado, né? Que quando vão ver na realidade, aquele príncipe cai por água abaixo e vira sapo. Não é verdade? É bem isso. Gostei. Não Príncipe que vira é? sapo. Inclusive, assim, antigamente, não é só na época do século 2019, se lia muito livros, filmes, assim, da Cinderela, né? E ainda existe. Não que isso não seja bom para A para mídia continua infância. dando destaque a isso, né, Glaucia? A mídia Ah, continua dando esse destaque do isso. príncipe encantado, aquele homem maravilhoso, perfeito, né, que, né, nunca Que não vai tem te defeitos, que é o ideal isso, de que um nunca vai amor decepcionar você, então nunca começa-se as criar, né? histórias. Deixa eu só dar um oizinho aqui para a Nativa Salles, que está acompanhando e está dizendo aqui, maravilha. Maravilha é ter a sua participação, viu, Nativa? Qualquer coisa é só mandar sua pergunta. Isso, Nativa. Pode mandar sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Então, Então, esse, continuemos. esse ideal de homem que nunca se atinge, né? É criado, né, na cabeça da Emma, né, no caso, e que muitas mulheres realmente se identificam.
E quando se vive a realidade, na verdade, ela fantasiou aquele médico, o Charles Bovary, com que ela casa, ela pega o sobrenome Bovary por ele, né? E aí ela projeta o médico, entendeu? De acordo com o que ela lê nos livros, e quando ela vai ver, ela acha um médico medíocre, com muitas dificuldades, e aí gera muita insatisfação, né? E ela se decepciona e ela entra em depressão. É por isso que o Charles Bovary vai para uma cidade para tentar mudar aquele ambiente, já que ela está em depressão, para ver se ela melhora. E realmente, quando ela vai para essa cidade, ela vai conhecer vários personagens, né, nessa história, e ela, de novo, com esse tédio que ela está do relacionamento conjugal, ela foge, né, na verdade, é uma fuga, né, para relacionamentos extraconjugais, né? E ele já fala da infidelidade, por isso que foi tão polêmico na época, no século XIX, né? Então, assim, ela se encanta. Primeiro é pelo Leon, né, Vera? Pelo Leon, que é um estudante, tudo. Mas aí o Leon tem que voltar para a cidade dele. E aí ela conhece o Rodolfo. O Rodolfo é um mulherengo inveterável. Então, assim, então ela começa a projetar. E quando ela vê que ele tem outros, é isso? E ela se decepciona porque ela quer aquele amor, aquela coisa platônica e não existe aquilo. Ela começa nessa questão obsessiva desse amor e chora. Então, e quando ele começa a ver, ele pede para eles fugirem, né? Mas quando ele começa a ver que ele vai entrar numa roubada, porque o Rodolfo é muito esperto com mulheres, então ele escreve uma carta para ela de despedida e ela chora, e aí entra de novo nessa melancolia, nessa depressão, que é exatamente pela fantasia que ela cria nessas situações. E aí ela se decepciona porque a pessoa não foi o que ela idealizou. Então existe muito esse comportamento, né? Que é por isso que é chamado, a partir daí então se estudou-se e viu-se que é uma síndrome, né? A síndrome, por quê? Porque é um transtorno do comportamento. A pessoa, quando ela idealiza muito, ela fica no mundo fictício, ela tende realmente a se decepcionar com a realidade. É uma distorção da realidade. Ela não enxerga realmente, ela tem um filtro que não enxerga realmente aquela pessoa. Ela projeta aquilo que ela quer do outro. E como realmente, como disse a Vera, no começo tudo são flores, né? E tudo é muito maravilhoso, como a gente sempre fala, que realmente no começo as pessoas querem dar o melhor delas. Mas não existe uma perfeição, relacionamentos perfeitos, pessoas perfeitas. E quando chega-se no mundo real e vê essa pessoa como realmente ela é, então há uma grande decepção. Entendeu? Porque, olha, as pessoas que tentam passar muito tempo te agradando e fazendo tudo que você quer. Cuidado com essas pessoas, porque a queda é muito grande quando você vê realmente essa pessoa como ela realmente é. Entendeu? Porque as pessoas não são eternamente assim. Né? Para conquistar, as pessoas mostram o melhor delas. E por isso que muitas pessoas têm medo, né, dos relacionamentos, porque quando começa realmente são flores, depois vai conversando. Mas o bom, depois a gente vai ver, é que se converse sobre as dificuldades que vão surgindo. Mas aí eu já estou entrando na outra parte, né? Eu acho que eu consegui. Então a Emma, ela mostra muito essa mulher, que também acontece nos tempos de hoje, que realmente ela sempre um vazio existencial que nunca se completa, porque ela idealiza aquele outro e ela se decepciona, né, com aquilo que ela criou e que não é real. E que ninguém é perfeito também, né? Exato. Agora, Gláucia, uma pergunta também que surge em relação a essa questão dessa síndrome é quanto às vítimas. Quem costuma ser a vítima desse tipo de síndrome de Madame Bovary? Então, como a gente começou a falar, e ele foi bem, como é que se diz, bem entendido nessa parte, a maioria são mulheres. Não que não tenham homens também que sejam, como diz naquela época, sejam mais românticos, né? Que projetem mais, porque o romantismo tinha essa coisa da projeção e daí também do caos, né?
Então, não que não exista também homens que projetem também mulheres, entendeu? Perfeitas e tudo, mas a maioria são mulheres, porque a mulher, ela, assim, ela tem essa coisa da fantasia, do acreditar, da perfeição, de querer um príncipe encantado, porque também é criado na mulher, que a mulher ela tem, né, que ser mais calma, mais dócil, que ela vai encontrar uma pessoa assim. É projetado isso, né, na mulher. E dão-se livros para ela da Cinderela. Os filmes ainda são estimulados da Cinderela. Não que a Cinderela não seja bom, mas também poderia ter outros tipos de livros além da Cinderela. Entendeu? Mas é muito estimulado ainda nas escolas, na vida da criança, essa fantasia muito grande. E aí a realidade, quando chega assim, a realidade, por isso que tem tantas desavenças entre os sexos, né? Quando se cresce, vai ver as diferenças. Então, a maioria são mulheres, sim. E quais são as características, as características das pessoas que têm a síndrome de Madame Bovary? Vício por romance é uma das primeiras características. São pessoas que sempre estão buscando romances, né? E aí essa busca constante por esse amor ideal que nunca consegue e por isso que ficam frustradas e decepcionadas. É isso, certo? É a primeira característica. A segunda é a insatisfação constante, né? Porque como ela não consegue esse ideal de pessoa e de amor, então ela sempre estão decepcionada e isso provoca também outra característica que é o escapismo, uma fuga daquela realidade e, né, que é também outra característica, e elas vão para outros relacionamentos que também, então é uma busca constante, né, na verdade, e que nunca se chega a essa satisfação e se torna um vício. Por eu se dizer, né, que hoje em dia se fala muito de vício de amor, né? Mas nesse sentido não no vício de pessoas, porque como sempre se decepciona com quem está sempre se buscando alguém fora. No caso da Emma é muito claro que está se buscando alguém fora da relação, né? Mas ela também não abandona aquela pessoa que ela está, porque elas também têm outra característica que é a dificuldade de ficar sozinha. Não querem nunca ficar sozinhas, entendeu? Então há uma distorção completa da realidade, né? Uma projeção para o outro do que ela deseja para ela e ela não consegue nesse outro, na verdade, porque né, ninguém é perfeito. Então, várias essas características mais comuns no tipo dessa síndrome. Bom saber, para conhecer e identificar. Agora a gente falou de características e sintomas, né? O que que essa pessoa costuma sentir? Acho que talvez esteja um pouco ligado, né, com a característica, a questão dos Estão, sintomas. mas os sintomas também estão muito a ver com a questão do que elas sentem, né? Os sintomas estão muito a ver com a melancolia. Uma das principais, né, características que seriam os sintomas é a melancolia, que é uma parte, que é uma forma de depressão. Então, como elas sempre estão decepcionadas com esse outro, elas sempre se frustram e sempre estão na melancolia, achando que vão acabar sós e não vão encontrar essa pessoa ideal. E isso traz uma grande satisfação para elas, que se sentem solitárias, certo? E aí também a depressão, né, que é essa falta de vontade quando estão melancólicas, de viver, de não achar graça em nada, e é uma preocupação. Inclusive, no caso da história, mostra a preocupação do Charles, do marido dela, com ela, porque ela entra nesses processos muito profundamente, né, na depressão. E também, quando não, né, trabalhar essa parte aí da depressão também, que também pode haver também transtornos muito grandes, né, como os transtornos obsessivos compulsivos, transtorno de ansiedade, né, porque sempre essa busca e que pode se generalizar para o corpo, entendeu? Pode dar ataque cardíaco, pode dar outros problemas causados por essa síndrome. É interessante, né? Por isso que o Gustavo diz lá no livro dele, né? Aquela frase que a gente disse que é até emblemática: cuidado com a tristeza, é um vício. Então, podemos ver que a personagem acabou se viciando a
essas coisas mais, esses sentimentos, né, fortes e aquela tristeza Aquela profunda. tristeza profunda que é a depressão, que ela nunca consegue tá bem, porque sempre está se É uma decepcionando, né? insatisfação contínua, né? É isso, insatisfação contínua, sempre nessa busca da idealização que nunca Acompanhada de frustração, né? se acompanha a frustração, porque não existe esse. Quando está no começo é tudo de bom e é empolgante, é vibrante, né? É excitante, mas aí, ao mesmo tempo que tem tudo isso, cai e aí chega a decepção e a frustração. E é muito doloroso quando você está no topo, fantasiando e imaginando, né? Como a própria compulsão de você estar imaginando aquela pessoa e idealizando aquela pessoa e criando ela na sua mente quando você vê, e ela realmente no começo mostra aquele movimento de querer, e você também, aquela coisa gostosa que é maravilhoso, né? Jantares à luz de velas, e assim, ai, o príncipe encantado. E aí, né, quando você vai viver com aquela pessoa, aí você vai ver os defeitos. E aí é como se não pudesse ter os defeitos, aí cai aquilo ali. Né? A pessoa Podemos, projeta muito alto aquela pessoa, né? podemos dizer que essa idealização aí já se tornou crônica. Crônica. Porque já virou um vício. Como ela não consegue viver a realidade crua e nua, como podemos dizer, uma pessoa com realmente não como que a gente até, assim, por exemplo, uma pessoa que ela rota, ou que ela tem algum defeito, sempre tem algum defeito, né? Então, ela não pode ver essa pessoa, porque ela imagina uma pessoa sem defeito na imagem dela. E quando ela vê que aquela pessoa ela tem aqueles defeitos e aí ela se decepciona e não é aquilo que ela imaginava, porque foi o que ela criou com os livros que ela lia, e ela projetava aquilo, daquele príncipe maravilhoso, lindo, maravilhoso e tal, né? E sem defeitos, e quando ela vai viver a realidade, ela realmente se decepciona. E vive nessa aí quando ela se decepciona, vai para outra busca. Quem sabe agora eu vou encontrar a pessoa dos meus sonhos. Quem sabe agora eu vou encontrar. E aí ela se frustra de novo e não encontra, porque ninguém é essa perfeição. As pessoas mostram o seu melhor. Era bom que logo no começo as pessoas fossem mostrando, olha, eu sou assim, mas também sou assim. Mas ninguém conta essa história no começo. A gente conta sempre o nosso melhor, porque a gente sempre quer mostrar a nossa melhor versão, e todos são assim, né? E aí não conta-se como é que é. Olha, eu sou assim, mas de vez em quando também eu fico de mau humor, eu sou assim, entendeu? Mas ninguém conta só com o passar do tempo você vai vendo e quando você vai vendo logo os defeitos no caso da pessoa que tem essa síndrome, ela não aguenta e ela já quer passar para outra relação e vira um vício. Por isso que ela não consegue sair daquilo. E aquilo sempre é uma frustração, né? Um desejo e a frustração. E aí ela projeta para os outros essa insatisfação e ela culpa os outros também, que é os sintomas. Ela culpa, ela não assume a responsabilidade, né, das insatisfações, dos desejos que são dela. Ela joga sempre para o outro, e o outro é que é a culpado das insatisfações. Isso vira um clique. Porque já que ele eu vou ter que procurar alguém que seja melhor que ele. E essa fica nessa busca constante. E nunca encontra. É muito interessante. Agora, é importante também a gente entender as causas, né, do bobarrismo, como também é conhecido, né? Entender as causas. Ah, certo. É importante também entender as causas, o que está por trás dessa síndrome, né? Então, o que a gente entende aí, o que está por trás que desencadeia essa síndrome? Geralmente, são pessoas que também sofreram abusos ou foram abandonadas ou não se sentiram amadas, né? A forma que interpretou não foi de amor, né? Então não teve apego nas relações. Então é uma pessoa que é muito carente e por isso desenvolve essa necessidade desse amor, né? Esse amor, essa necessidade de amor perfeito, né? Que criado, imaginado, porque não se viveu aquilo. Então se idealiza aquele outro carinhoso, amoroso, maravilhoso, perfeito. Para aí, quem sabe, eu preencho essa minha carência. Entendeu? É nesse sentido.
Questão de infância, né? Sempre são bem. E também, o que está por trás também é os livros, né? Os livros e o que é estimulado nessa infância, dessa criação. Está entendendo? Porque é bom que na infância tenha diversos livros, que tenham vários mundos, que é a criação, né, da criança, né? E Não lógico se também, fixe só numa coisa, né? uma coisa só. É verdade também a relação dos pais super importante e básica, né? Mas também, né, entendeu? Os professores também muito importante, tudo é importante na infância. A forma da relação com os amiguinhos, tudo isso é importante, essa criação desse mundo, né? Lúdico que vai se transformando com o passar do tempo, mas também, né, as histórias infantis são muito impactantes e importantes, né? Na infância, e é o motivo também de muita criação, né? Do lúdico da criança. Então é bom que ela tenha um mundo mais diversificado, né? Para que ela não fique só na fantasia de um príncipe, entendeu? Mas de vários mundos, né? De histórias, de animais, né? De histórias mesmo até do Rei do Leão, né? Que a gente vê assim, que traz histórias, né? Várias questões interessantes para se estudar. Agora, Gláucia, como tratar tudo isso? É possível tratar? Como fazer para se livrar da síndrome de Madame Bovary? É possível? E sim, que a síndrome da Madame Bovary é muito a questão da idealização do outro, desse outro perfeito. Da idealização, como você mesmo falou, crônica, né? Então, é você perceber-se, certo? Que como você realmente é, sabe? E quando você não dá conta, logo de começo, você tem que realmente entrar no processo terapêutico, porque o processo vai fazer você. Quando você está vivendo aqui, né, as relações com as pessoas, você vai vendo no seu processo como é que você está se comportando, o que bate, o que não bate, entendeu? Que aí você vai poder dar os passos no relacionamento. Porque geralmente a pessoa que tem a síndrome, ela não consegue dar os passos porque ela já se frustra de cara, entendeu? E se ela fica naquela relação, ela já está procurando outros mesmo na relação para não se sentir frustrada. Então é importante a pessoa, primeiro passo é reconhecer-se, né? Ter esse autoconhecimento, né? Saber que está, né, nesse tipo de vínculo idealizado sempre com o outro, querendo sempre esse outro perfeito, perceber-se, entendeu? Conseguir perceber-se, que você está muito fantasiando esse outro, né? Que se você fazer também um histórico das suas relações, como é que foi o histórico das suas relações com esses outros pessoas, né? Entendeu? Como foi os seus romances, se você projetava muito nele, sempre se frustrava porque o outro nunca era como você imaginava, era sempre imperfeito e você está nessa inconstância, né? Sempre, e procurando sempre nos relacionamentos alguém que você nunca acha que é perfeito, que nunca, nem nunca, e nunca vai encontrar, porque não existe perfeição. Nem Deus era perfeito, então ele também não quer essa perfeição, nem de você nem do outro. Então é por isso que é tão importante o autoconhecimento, de você conhecer-se, de saber das suas inconstâncias, né? De você primeiro conhecer, saber quem você é, né? Porque como é que você pode amar o outro, você perceber esse outro, se você também não se reconhece, né? Então você perceber suas carências, o que você gosta de fazer, o que você gosta de você, né? Porque você procura no outro uma perfeição, e quais são as suas perfeições e imperfeições, né? Porque existe, né? Por que essa questão tão forte de perfeição? Tudo bem que você faz as escolhas. Você faz as escolhas. Então você sabe, quando você se conhece, quem você vai escolher. E você sabe que existe no começo de um relacionamento, quando você está entrando, é a idealização. Você realmente idealiza esse outro. Mas a idealização é a primeira fase do relacionamento. E quando você entra mais profundamente, você vai conhecer dos defeitos. Então é bom que você comunique com esse outro que você gosta, que você não gosta, e ver se realmente precisa ver se há adaptação.
não é verdade? Mas não dessa coisa do perfeccionismo. Porque existe, assim, defeitos que você vai saber que você vai poder combinar e aceitar. Né? Até tem defeitos também, porque você também tem, né? Então, e tem defeitos que você não vai aceitar, que são inaceitáveis para você, por exemplo. Você é um atleta e você vai lidar com álcool. Então, não vai combinar, vai ser sempre muito ruim. Mas eu não digo esses defeitos tão, assim, diferentes de pessoas, como a gente já falou, de relacionamentos incompatíveis, né? Uma pessoa atleta e o outro que é alcoólatra. Então, quem que está escolhendo é você. Então, nesse sentido, não dará certo. Então, é você alinhar-se, porque tudo é alinhamento, em que você deseja e o que, tá entendendo, nesse outro, e que bate com o que você quer, mas desde que também não esteja nessa projeção muito grande, entendeu? Sabe? Ele tem os defeitos, ele tem mau humor quando acorda, mas também eu tenho mau humor, né? De vez em quando também, né? Não dá para aceitar, então conversa com esse outro, eu tenho mau humor, então essa conversa, esse diálogo, dizer, olha, eu sou assim, você é assim, né? Porque existe às vezes essas divergências no relacionamento e é tudo normal desde que se converse, porque quando você conversa, você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais intimidade, você vai crescendo na maturidade do relacionamento, vai tendo equilíbrio. Você pode, quando você confia, você cuida desse outro e você também se permite ser cuidada. E é tudo muito maravilhoso quando existe esse aprofundamento, esse amadurecimento de crescer junto com esse outro, que não é perfeito, que vai ter muitos defeitos, assim como você também, ele vai ver defeitos de você. E vocês conseguirem se ajustar, não ter esse perfeccionismo, essa crítica tão grande em relação a si nem a esse outro, né? Para vocês conseguirem ir convivendo, né? Porque os relacionamentos, vamos dizer que são também totalmente tranquilos, né? E em paz. Sempre tem essa questão dessa reconstrução, né? Mas tem que ter esse movimento de construção sempre, de sempre estar nesse diálogo constante, nessa forma de, porque, né, o outro pode magoar, você pode magoar o outro, porque você às vezes é franco, ou, né, como você se comunica. Então é bom o diálogo, no sentido de uma coisa mais harmônica, quando você sente que tem um conflito maior, é bom sempre ir para um lugar, que a gente sempre fala, um jantar, uma coisa para você comunicar ao outro o que você não está gostando de uma forma mais branda, né? Porque realmente existe esse crescimento quando vocês vão falando e comunicando. Nada melhor do que você comunicando e vendo o que você pode acertar, né, e corrigir. E se adaptar e aceitar esse outro, se aceitar e aceitar esse outro. Então é um processo, né, dentro desse relacionamento. Mas isso já fez você sair desse primeiro passo que a síndrome de Madame-Bovary não deixa, porque você não consegue passar, porque eu já começo a ver os defeitos, já quer terminar. Então acontece muito com muitas mulheres, né? Isso, e até com homens também, que não conseguem ver aquilo, né? E aí você, muitas vezes também acontece com os homens, e aí você fala, poxa, mas incrível, a gente estava tanto se dando bem, mas aí a gente foi no jantar e aí a gente começou a conversar e ele se irritou comigo e a gente nunca mais se entendeu. Ele diz também um homem, então pode acontecer isso também. Mas é mais nas mulheres por conta dessa questão dos livros, né? Dos estímulos que vêm, inclusive desde o século XIX. Eu não sabia que era tanto tempo assim. Mas que é, né? Interessante. É um assunto que não vem de hoje, né? A gente entende bem e eu acho que você conseguiu passar aí muitas informações interessantes para o pessoal. E se a pessoa tiver alguma dúvida, quiser trocar mais ideias, como que faz, Cláudia? Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês escrevem, porque essa live ela vai ficar sempre, né? Então ela vai estar aqui, qualquer momento que vocês quiserem assistir, vocês podem assistir, então vocês podem colocar suas dúvidas, seus comentários.
E se vocês gostarem, vocês compartilhem, vocês, né? Dá o like, faz o que vocês quiserem. Outras pessoas que também estão vivendo essa situação de inconstância, de angústia, de relacionamento, que não conseguem dar o primeiro passo e sempre acham tudo muito ruim, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém, né? Nem Deus conseguiu satisfazer a humanidade. Então a gente está aqui para errar e para acertar. E os relacionamentos também fazem parte dessa dança de acertos, de erros e acertos. Então faz parte. Então, assim, e aí continuem, né? Mandando suas histórias e a gente agradece muito e são muito magníficas e eu só agradeço, tá? Então é isso aí, o recado, como diz a Vera, foi dado e qualquer dúvida pode tirar a qualquer momento, que nós estaremos aqui. E na próxima semana, sexta-feira, estaremos aqui novamente. Isso mesmo, semana que vem tem mais. Então, eu só agradeço, né, Verinha? Agradeço Isso mesmo. você, agradeço as mulheres, agradeço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Isso mesmo. E, reforçando, deixa aí seu comentário, que a gente está sempre por aqui para trocar ideias, ok? Uhum. Então, Isso. até semana que vem, a gente se vê. Beijo. Tchau, tchau, até. Tchau.